todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 22 até o 24. E destacamos a parte final do versículo 24. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. O tema de hoje é: vamos falar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, ele poderia correr do seu ministério, mas ele não fez. O Espírito Santo já tinha avisado várias vezes que ele deveria ir para Jerusalém e ele seria preso lá. O apóstolo estava em missão. Ele estava falando a palavra de Deus de cidade em cidade e muitas pessoas foram abençoadas com a fé no coração. Foram perdoadas por Deus por causa de Cristo. E essas pessoas se reuniram em pequenas congregações e logo mais ficaram grandes congregações. A missão estava indo a todo vapor, mas o Espírito Santo estava a cada momento avisando Paulo de que ele iria para Jerusalém e lá ele seria preso. Mas ele falou assim: olha, o que eu tenho que ter medo? A vitória minha é a vitória de Cristo. Jesus Cristo é que me deu todo este trabalho e eu trabalho em honra a Cristo. Ele não tinha medo de morrer por causa do Evangelho. E ele foi para Jerusalém mais tarde e realmente ele foi preso. Nós muitas vezes calculamos se aquilo que nos representa, que é a fé, o que nos representa, que é Deus, isso parece incomodar um pouco a nossa vida? Será que nós não deixamos isso um pouco de lado para nós não sermos atrapalhados por causa disso? Vejamos que nós temos três grandes inimigos: o diabo, o mundo e a nossa própria natureza. E quantas vezes nós nem tocamos no nome de Cristo porque nós temos a certeza de que falar de Jesus num ambiente que pode ser hostil, isso pode nos dar prejuízos. Muitos usam a palavra de Deus para enganar o próximo, mas não é esse o caso que estamos nos referindo. Às vezes deixar de se falar que é cristão e aí querer fazer aquilo que o mundo faz, muitas vezes é uma grande tentação. Como pastores, como teólogos, muitas vezes vem a tentação de nós não falarmos muito dos mandamentos do Senhor, não falarmos muito do que Deus criou ou como Ele criou essas coisas todas. E também que Deus é bastante radical na sua palavra e quem não gostar de Deus não precisa segui-lo, mas também não vai ter a eternidade junto com Deus. Às vezes, para pastores, é difícil falar sobre inferno, sobre diabo, sobre perdição, sobre costumes no mundo que levam à destruição. Por que ele não fala? Muitos não falam porque isso não é politicamente correto, porque algumas pessoas vão se ofender. O apóstolo Paulo não estava preocupado com isso, nem os outros apóstolos. E eles foram torturados, foram presos por causa disso. Nós, cristãos, precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça: somos filhos de Deus, não somos filhos do mundo. E como filhos de Deus, nós seremos perseguidos. Isso é uma certeza. De repente, a perseguição ela não vem através de agressões, de prisões ou de mortes, mas ela pode vir com aquela ideia de que muitos deixam de lado os cristãos e não gostam de ficar perto deles.
Quem estuda na universidade sabe muito bem disso, de que falar-se de cristãos lá na universidade, com professores que na maioria são pagãos, ateus, é perigoso. Mas o que nós podemos herdar se nós somos uns traidores e uns fugitivos? Fugitivos da presença do Senhor. Nós não merecemos a eternidade com o Senhor. Por isso é bom deixar bem claro, eu sou uma pessoa cristã. Eu tenho Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Deus para mim é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é meu Deus, não tem outro. E o resto, vamos trabalhar, vamos nos divertir, vamos fazer as coisas que nós precisamos, mas nunca vamos negar essa grande verdade. O apóstolo Paulo, ele foi enfático nesse ambiente hostil de que ele era cristão. Ele tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo como o Deus verdadeiro. E por essa verdade ele foi executado bem mais tarde. E por essa mesma verdade, os outros discípulos também foram executados. Por essa verdade, muitos e muitos filhos de Deus que são chamados de mártires da igreja foram executados. E nós não podemos fugir dessa realidade. Nós, hoje em dia, na maior parte dos países, temos liberdade e podemos viver, trabalhar e até morrer sem sermos importunados. Mas a verdade precisa ser dito. Nós somos filhos de Deus. E como no nosso título, no nosso tema, nós falamos antes, vamos aproveitar para falar isso. Que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, para quem aparecer em nossa vida, seja amigo ou uma pessoa hostil. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, ajude-nos a nós termos coragem, tira de nós o medo, as coisas que nós imaginamos que podem nos acontecer e aí saímos correndo, deixando de lado algo tão importante que é o testemunho da Tua Santa Palavra. Venha nos ajudar, envie o Teu Santo Espírito e nos dê muita coragem, bem-estar e também determinação para testemunhar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém.